Professor, para desenvolver o ensino ativo, o professor tem que ser também ativo. O professor, ao interagir com os alunos, ele entra, sai, joga o desafio, lidera, chama os alunos, organiza, observa o trabalho dos alunos, observa se está havendo engajamento direto com a tarefa que ele propôs. Isso é um trabalho de manutenção para que o aluno permaneça o tempo inteiro na atividade, enfim. Ou seja, na hora que o professor determina a atividade, que ele orienta o aluno inicialmente, ele precisa estar monitorando. Então isso se chama um processo interativo. Quais as principais estratégias? Isso foi feito um mix. Por quê? Na educação física, como exige que nós tenhamos uma percepção técnica para o desenvolvimento de determinadas estratégias, nós fizemos um mix para isso. O que nós iremos utilizar então neste curso? Primeiro, aprendizagem baseada em problemas, que é a identificação de um problema ou a proposição de um problema pelo professor, e até também pode ser uma proposição de problema que venha do grupo. A segunda, aprendizagem baseada em times ou equipes. O professor pode fazer isso por um módulo, por um conteúdo e até por uma aula. Os grupos vão trabalhar o tempo inteiro de forma única, ou seja, um determinado grupo vai do início ao final da aula ou do início ao final de uma unidade. Vamos utilizar também a sala de aula invertida, que é o aluno trazer o conhecimento prévio, o professor avalia esse conhecimento prévio para, a partir daí, ele começar as suas interações em sala de aula. A descoberta divergente, que é você trabalhar o aluno na perspectiva da descoberta do caminho em que o aluno, ao ser o centro, ele problematiza e ele procura, inclusive, as trilhas de aprendizagem. Um outro elemento é o ensino inclusivo, em que nós podemos oferecer diversas possibilidades de êxito na atividade e também níveis de complexidade dessa própria atividade. Esse conjunto faz com que o aluno se sinta mais seguro e também desafiado o tempo inteiro, haja vista a quantidade de estímulos que ele vai receber a cada aula. Ele tem duas possibilidades. A primeira, o que ele proporciona ao aluno em seu desenvolvimento, em sua aprendizagem. A segunda, numa aula de qualidade. Na primeira, relativamente ao aluno, ele proporciona autonomia. O aluno autônomo, ele desenvolve a capacidade de buscar caminhos que ele entende ser o melhor para que ele possa aprender. E isso, a variedade de estratégia, como já foi falado, ela proporciona isso. Ao buscar os caminhos para o melhor aprender, esse aluno também se responsabiliza por sua aprendizagem. E o que é um aluno responsável pela sua aprendizagem? É um aluno que compreende que precisa estar engajado, é um aluno que compreende que precisa, numa formação de grupo, numa transição de uma atividade, ele está interessado diretamente nisso, se engajar para que se perca um mínimo de tempo com isso. Então, o aluno se responsabiliza pela sua aprendizagem, é um aluno autônomo, na sua capacidade de participação responsável durante o seu processo de aprendizagem. Para isso, o professor precisa diminuir os episódios que fazem com que uma aula perca a qualidade, ou seja, uma transição demorada, uma instrução pouco eficiente, uma organização de material e retirada do material que demore, perca de tempo com chamada. Então, tudo isso, quando ele desenvolve as rotinas positivas, os alunos tomam à frente desses processos e ele ganha em tempo de eficiência na aula. Então, ele proporciona com as metodologias ativas uma aula mais eficaz, uma aula em que a aprendizagem seja o objeto final e que o aluno, ao terminar uma participação numa aula em que as metodologias ativas foram eficientes e que ele conseguiu, numa prestação motora ou cognitiva, na discussão em grupo, interagir, modificar, compreender os problemas, perceber que ao final da aula ele aprendeu, que é o objeto de toda aula, deve ser o objeto de todo o nosso trabalho na escola.